dupla querida, né, que trata de assuntos que são assuntos muitas vezes pela perspectiva de cada um, diferentes, mas que em algum momento nessa mesa da fraternidade dialogam entre si, que é a vida, né? A vida é essa e diálogos entre si que vão formando o tecido social. Já quero apresentá-los aqui mais uma vez. Pablo Carlotto, professor de carreira, ele também é o coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, e o Ivanir Gasparim, que representa hoje aqui o setor privado, já tinha feito um briefing sobre eles um pouquinho antes, então sem mais delongas, bom dia Pablo, bom dia Gasparim. Bom dia, Pablo. Bom dia, Beble. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Beverly. Bom dia, Gasparim. Bom dia a todos que nos acompanham agora e os que nos ouvirão depois. Muito Um grande obrigada abraço. pela companhia. Aliás, o assunto do programa, ele é simples. Tem a ver com simplificar a vida, né, eu passei um videozinho esses dias eu estava circulando, assim, sabe quando fica zapeando na internet, e tem muita coisa ruim, muita, mas também tem muita coisa legal, Por ali se interessante. encontram pérolas. Por ali se encontram. Nossa, eu fiquei pensando assim, esse áudio, né, na verdade é um vídeo, mas o áudio que eu vou rodar aqui agora para as pessoas acompanharem, ele traz verdades profundas. Tem verdades que são verdades profundas, atemporais, se falada na época, sei lá, do meu avô, fariam sentido, se faladas para minha mãe fariam sentidos, e falada para mim hoje faz muito sentido, eu tenho certeza que, vai fazer sentido para quem hoje também é mais jovem, talvez não neste momento, mas em algum momento vai fazer muito sentido. Então, antes de começar o programa, eu queria rodar esse áudio, né, para a gente escutar juntos aqui, eh, eh, um arrazoado sobre a questão. Cristiano Cazzu é o nome da pessoa que está, enfim, né, que gravou esse vídeo, que a gente vai escutar o áudio, e obviamente ele não é brasileiro, né? Ele mora no Brasil, fala português, dá para dizer que é brasileiro, mas a origem dele é nipônica, né? Ele vem do mundo asiático. Não sei exatamente se é Japão, se é China, se é Coreia, se é Mongólia, não sei. Tem cara de japonês, não sei. Mas vou rodar aqui para a gente escutar juntos, neste exato momento, se tudo der certo, espero que dê. A gente vai escutar juntos aqui o áudio. Tô abrindo ele. Sabe aquela pessoa que chega em qualquer lugar e, sem falar alto ou tentar aparecer, conquista todo mundo? E ela não precisa de roupa de marca, de carro de luxo ou de ficar contando vantagem para ser notada. O brilho dela vem do jeito leve, de um bom dia sincero e daquela paz que ela transmite só de estar por perto. Mas a gente vive um mundo que grita o tempo todo que você precisa ter para ser alguém. A gente perde tentando impressionar gente que nem gosta da gente, achando que o sucesso é sinônimo de barulho. Só quem é de verdade não é preciso de montagem. A autenticidade é quem abre as portas que o dinheiro não conta. Por isso, a maior satisfação que existe é ser simples. Quando você para de tentar ser o que os outros esperam, você começa a ganhar o que realmente importa: o respeito, conexões reais e paz de espírito. Não é sobre o que você ostenta, é sobre a marca que você deixa no coração das pessoas. Você ganha todo mundo só pela humildade. E aí, você também prefere a simplicidade? Eu acho que o mundo de hoje só valoriza o quem brilha. Pronto, tá aí, né, ele falou: "Trago verdades". Trago verdades, né. É interessante o jeito como ele trata o assunto, não criamos a roda, não é nada que ninguém já não soubesse, mas dito assim de forma linear, né, faz com que a gente dê uma paradinha para pensar sobre se nós estamos simplificando a nossa vida, a vida dos outros, ou se, tipo assim, nascemos para complicar. Sabe o complicador por missão de vida? Minha missão de vida é complicar. Tem gente que parece que gosta de complicar. Claro que ele não está trazendo esta análise, ele traz a análise da ostentação, do querer agradar, do criar um monte de esquemas para brilhar, para aparecer, para que a gente fique num destaque, né? Como se a gente tivesse que fazer um monte de estratagemas para que a gente fique num cenário em que as pessoas nos olhem. Nossa, o Gasparim, como o Gasparim sabe, né? Nossa, como o Pablo é uma pessoa bem vestida, elegante. Nossa, como, sei lá, a Beverly come de uma maneira tão delicada, assim, vem de uma nobreza, né? Séculos de nobreza estão inseridas ali, né? Tem pedigree, Veio de uma linhagem. tem pedigree. Tô rindo porque eu acho engraçado esse tipo de coisa. Mas, por incrível que pareça, a gente valoriza isso. A gente valoriza.
E muitas vezes, no primeiro momento, isso que conta, mas o que mantém não é isso. Ninguém fica perto, convive, quer casar, quer contratar, quer tomar para sócio alguém que só tem isso. Isso é pouco, né? Não quero desvalorizar critérios civilizatórios, uma autoestima boa, não quero desvalorizar. Mas, Processos de identificação também. mas a gente supervalorizou. Aí é que É. tá a chave, né? Eu vejo assim de que muitas pessoas, e inclusive às vezes a gente, é também uma forma de pertencimento, uma forma de se destacar, uma forma de dizer, olha, estou aqui e tal. Mas essa questão do simples vem de longa data. Esse ano a gente está aí no ano o jubilar de São Francisco de Assis. O próprio São Francisco de Assis convidava os seus seguidores a dizer, vamos ser simples. Simplissimamente era a expressão também usada. Nós hoje Como é que era a expressão? simplicissimamente. Uau! Eu disse assim: "Meu Deus do céu, vou ter que pronunciar várias vezes para É chegar lá". simplicissimamente. Tem até uma canção franciscana chamada Simplicissimamente. Que não é um simples qualquer, tu viu, né, Isso, Gasparim? vamos O viver simples o é simples e simples. Não vou repetir para. é. Não vou repetir. Porque o não. próprio, Francisco dizia o seguinte, Beber, que eu acho muito interessante e é justo colocar nesse ano, né? É 3 vezes simples, É de que não precisa simplicissimamente. você falar, não precisa você gritar, não precisa você subir no palco, no púlpito para dizer as tuas verdades. Apenas caminhe. Uhum. Apenas faça o que tu tens que fazer, certo? Então, creio eu de que o autor ali, né, enfim, a pessoa que diz a coisa, nos chama para isso, e é necessário nós batermos nessa tecla constantemente, que quando você age na simplicidade, não significa dizer que você não precisa ter o carro do ano. Não significa dizer que você não precisa ter a roupa de marca que eventualmente você fez de tudo para conquistar, mas é não fazer dela o único meio para você estabelecer o teu lugar no mundo, certo? Porque ao fazer isso, você anula a tua maior riqueza, que é a tua essência. Você deixa a tua marca quando você revela a tua essência, não quando você ostenta o que todo mundo acha que tu tens que ostentar. Tem um ator, não vou saber pronunciar o nome dele, ele é asiático, não lembro também de qual país, mas vi também nas redes sociais. É um ator bem conhecido que hoje ele deve estar na faixa dos 40 anos, Gasparim, mas desde que ele começou, a gente sabe que o mundo asiático começa muito cedo, né? Quem vai se preparar, por exemplo, para viver artes, não vai começar uma carreira aos 15, 16, começa muito cedo, né? Eles se preparam muito para isso. Não é no último ano do ensino médio. Não, não é. E, enfim, e ele muito cedo, ele sempre dizia em várias entrevistas que ficaram conhecidas que ele queria, o sonho dele era um dia na vida ter um carro de luxo. Sentar num carro de luxo, como nós brasileiros, a coisa da ostentação, né? Eu quero ter uma Ferrari. Ele queria ter um carro de luxo. Quando ele atingiu este lugar, que foi mais ou menos aos quase 40 anos de idade, ele comprou um Rolls Royce. Ninguém ficou sabendo disso, não teve mídia. O que a mídia ficou sabendo dele com o Rolls Royce foi que a esposa dele fez uma foto, e foi por isso que as pessoas souberam que ele tinha um Rolls Royce. Estava todo pendurado, assim, entre o Rolls Royce e a garagem da casa. Eles fizeram um varalzinho que passava por dentro do carro, porque eles têm um bebê pequeno, deve ter 1 ano e 4 meses agora, o filhinho do casal. E aí o carro virou uma espécie assim de extensão do varal, né? Então, é não deixar o que é mais importante. E quantos de nós, eu fiquei pensando, quantos de nós, eu mesma me lembro assim, que chovia, sei lá, chovia canivete, chovia granizo, deixa o carro em casa, vai a pé. Quantos de nós? Quantos de nós fizeram isso, né? O carro era. E não quero que também desvalorizar o esforço que alguém fez para ter aquele bem. Mas às vezes a gente se perde um pouquinho na jogada, né? O bem parece que é maior do que a própria pessoa, a própria vida, né? Quando é o Cazu, né, que fala, quando fala do simples, e eu anotei aqui, pode ser para nossa avó, pode ser para nossa mãe, pode ser para nós, para nossos filhos, nossos netos, mas assim, ó, o óbvio tem que ser sempre dito, tá? Parece uma coisa simples e cada dia eu me convenço mais, né? Porque a gente acaba, dependendo o teu estudo, tal, você passa por cima e acha que as pessoas entenderam o que você fala, tal, mas o óbvio tem que ser dito. E se nós analisarmos em termos no comércio, no serviço, na indústria, ou no nosso relacionamento no colégio, em algum lugar, a gente tropeça no simples mesmo, tá? A gente deixa de fazer o simples,
para tentar fazer o máximo, né. E você falou o exemplo agora desse automóvel, mas o simples ainda e o básico do ser humano ainda é a sobrevivência. Então, entre o carro na garagem e secar as roupas da criança, do neném, o que que é mais importante naquele momento, né. Mas eu acho que o que que acontece, eu sempre penso o seguinte: se nós analisar também nesse mundo de cantores, de pessoal, principalmente hoje, do sucesso muito rápido, do brilho instantâneo, né, pode verificar que, a queda também é muito rápida, né. Eh, Olha, nós estamos vivendo, acho que dá para contar, né, eu estava lendo hoje no Estado de São Paulo, que é um jornal, as peripécias, por exemplo, desse banqueiro que está sujeito a estragar quase o Brasil, né, e eu me sinto até envergonhado, nos gastos dele, sabe, nas joias, aluguéis de R$ 1 milhão, assim, ó, eu fico pensando: "Mas para quê? Para quê?" Ou seja, ah, e não é uma pessoa teoricamente que fez acendeu a sua vela de alguma forma, foi muito rápido, foi uma ascensão muito rápida. E isso acontece no mundo, principalmente do jogador de futebol, entendeu? Então, a estrutura familiar, e aí entra todo um sistema, e eu falei aqui nos programas atrás, qual é o único animal da terra que precisa ter uma estrutura familiar, uma estrutura de alguém que diga para ele a importância do professor. Então, eu diria o seguinte: depois do pai e a mãe, o professor é a pessoa mais importante, porque é ela que vai definir tudo, né. Ah, Se você não tiver essa estrutura, tem esse problema, tá. Vamos pensar no brilho, tá. Há muitos anos atrás, eu lembro que na revista Veja, eu acho que é importante ser colocado, ele fez um estudo de pessoas que ganharam na loteria esportiva, que praticamente o cara ficava milionário do dia para a noite. Mas a ascensão e a queda dessas pessoas, assim, muito rápido. Pessoas que ganharam no garimpo também, o cara me alugava avião, cara, e hoje ele está praticamente na Uhum, uhum. então é o seguinte, é preciso ter, entender isso, ou seja, que você brilhar, sem ter uma estrutura embaixo, sem ter entender do processo, né. E nesse mundo hoje também principalmente do mundo virtual, porque hoje há de convir, né, Pablo, que o nosso sonho um dia era desfilar, né, fazer um book, né, Beverly, né, o nosso sonho. Mas hoje o sonho é explodir. Se você falar agora com os estudantes Viralizar, também, quero viralizar, viralizar quero do dia para a viralizar. noite. Nós fomos de um tempo que o sonho era ganhar na loteria esportiva. Hoje, o sonho é você na rede Viralizar. social. Isso é muito triste. E o que que é viralizar hoje? É instantâneo. Exato. Agora, como é que você se mantém lá em cima, E entendeu? não tem fórmula, É, porque às vezes é uma coisa tão bizarra, tão sim, aleatória, como sim, dizem os mais jovens, né, foi um rolê tão aleatório que, é, aconteceu. Só que o que acontece aí, Gasparim, é que nós todos estamos envolvidos pelo canto da sereia, sabe. Estamos ali a navegar na nossa vida, e há 10 anos atrás era uma coisa, agora é ser influencer, é ser um youtuber, e tal, porque é ali que eu vou encontrar a mina, entende? Ali é o final do arco-íris, como se dizia antigamente, que no final do arco-íris tem um pote de ouro e tal. Então, a gente paulatinamente cai nessas, eu diria assim, armadilhas, que acontecem. Tu remetes ali um aspecto que eu acho que é muito interessante, e muitas vezes a gente esquece disso, e eu lamento que hoje quem deveria fazer isso não tem mais aquele aporte, social, de incumbência, de missão, que é a família. A família, como tu disseste, a escola, na pessoa do professor, a própria igreja e tal, tudo a dar suporte para o indivíduo estabelecer um processo de caminhada na sua própria existência, sabe. Então a gente fica jogado aleatoriamente a determinados processos, que vêm pelas redes sociais, que vêm agora pela inteligência artificial, que vêm por isso, que vêm por aquilo. Eu gostei tanto de uma expressão ontem que eu vi dizendo assim, alguém perguntou para alguém: "Você está do lado de quem nessa guerra?" Porque me parece que também é uma imposição, você tem que ter um lado, é uma imposição dos nossos tempos. E aí a pessoa disse assim: "Eu não sei, porque eu vejo o lado A, o lado B e o lado C." Eu disse: "Como assim o lado C? Não é fulano contra Beltrano?" "Não, é que ali no meio tem a inteligência artificial.
Então, eu não sei se o vídeo de quem publicou do A é verdadeiro, se quem publicou do B é verdadeiro, mas também não sei se o vídeo que veio pela inteligência artificial, e em todas hoje as plataformas têm vídeos de inteligência artificial, minando a minha percepção, minando, trazendo elementos para minha percepção sobre a realidade. E eu vejo isso, Bever. Hoje, no processo de você querer ser simples, de você querer construir, edificar a tua existência, tua, da tua família, dos seus, vem uma pressão tão grande. Vamos pegar o básico do básico. Uma mãe e um pai hoje que queira colocar o seu filho, sua filha, no ritmo de não ter contato com as telas, de não ter contato ali com youtuber, com isso, e hoje tem até, começa a vigorar uma lei no Brasil para proteger a criança e adolescente nesse aspecto, veja bem, mas o próprio filho, primo da minha criança, pode, lá no colégio todos fazem e tal, então veja bem, há uma pressão muito grande para qualquer processo que você faça de dizer: eu como pessoa, eu enquanto família, eu enquanto meu grupo de amigos, vamos ser do simples, certo? Esses dias alguém disse assim: não, gente, chega, não vamos mais fazer aquele jantar. Por quê? Não é não fazer, é não fazer daquele jeito, que tem que ter o vinho que alguém vai explicar, que tem que ter 1000 pratos, porque cada um tem o seu gosto. Não, vamos fazer o seguinte: é um jantar para a gente se encontrar. Então, você tá com muita fome? Come antes. Lá a gente vai degustar alguma coisa, um prato simples, e o foco do nosso jantar é nós nos encontrarmos, é nós Uhum. comungarmos, nós partilharmos a nossa existência. E está faltando isso. Hoje, muitas famílias no simples não se encontram mais para as refeições. Não se encontram mais para um programa comum de televisão, porque cada um está com a sua televisão no quarto, cada um está, se não tem televisão, está ali grudado no seu celular, no seu tablet ou coisa no gênero. Então, para viver o simples, todo momento, todo dia, desde que você sai da cama até você voltar para a cama, existem momentos que te chamam a simplicidade, que te chamam coisa. Cumprimentar a pessoa do elevador, cumprimentar a pessoa na rua, não precisa parar e: "Oi, tudo bem, como é que tu tá? Como é que tá a família?" Não, uma saudação. Caxias do Sul é uma cidade que, pasmem vocês, a gente passa na rua por pessoas conhecidíssimas e a gente faz cara de paisagem e depois comenta: "Eu acho que te vi em tal lugar". Eu disse: "Então nem comenta que viu, porque nós trocamos olhar e nem sequer se cumprimentamos". Por quê? Porque Uhum. estávamos correndo, não queríamos parar, mas não precisa parar, quem disse que tem que parar? Olá, tudo bem. Tem regiões do nosso país que as pessoas só levantam a mão, só: "Ô, oi". Mas aí, sabe que de vez em quando eu fico a pensar nos nossos programas aqui, Beverly, e quando você levanta esse assunto, como outros importantes que nós falamos aqui, a quem cabe, né, na sociedade hoje, ensinar o que nós estamos falando hoje? Se você falou que a família, de alguma forma, não faz mais, até porque se sente, talvez, acuada, se o colégio não faz mais, vamos lá, porque nós falamos antes até dos internatos, né, e aqui eu queria dar os meus parabéns para o Nadir Risse, que ele me presenteou com um livro, né, da Grimar. Sensacional, né? Né, eu li todo ele, não está na direção, tá? E eu falava antes para o Pablo, eu tenho um pouquinho menos de idade, muito pouco dele, e a minha, eu acho que dá para até copiar o livro do Nadir Risse, tá? Só É muda o quase nome. igual, Só muda o só nome. que ele ficou um tempão no seminário e eu fui expulso com poucos dias, né? Então a diferença foi essa. Revelações. Mas assim, ó, se o seminário não ensina mais, porque na verdade, Beverly, há de convir que num momento a sociedade trupicou e deixou de falar disso, tá? Porque eu aprendi isso no seminário, eu aprendi isso com as primeiras freiras, que era o colégio onde eu comecei a estudar. A gente aprendeu isso. Mas falando com as minhas filhas, ou também na universidade, lecionando, isso que nós estamos falando agora, que as pessoas estão trupicando aí fora, estão perdendo cliente, estão perdendo família por causa do simples ou de outras coisas, Estão se perdendo de si. estão se perdendo. Mas aí a pergunta é, tá, mas nós como sociedade, e aí nós mais velhos, né, nós paramos de fazer isso. E de alguma forma nós delegamos, de repente, para uma psicóloga fazer isso. Talvez um cursinho na internet, talvez uma igreja alternativa, né, tem muitas hoje religiões até Ou alternativas, uma esquina qualquer chamada farmácia. ou farmácia, ou seja, nós como sociedade
desaprendemos isso. Vamos imaginar agora que eu fosse agora na universidade para o curso de administração, por qualquer curso, e dizer o seguinte: pessoal, quem sabe arrumar a mesa? Eu seria taxado de maluco, concorda comigo ou não? Uhum. Mas eu, como um cara do interior, aprendi, ou me ensinaram, a professora me ensinaram, inclusive, tinha o tempo da Assis, não sei como é que chamavam, a escovar os dentes, porque nós não escovávamos, essa é a Sim. realidade. Mas deu para entender, ou seja, nós precisamos voltar, e eu falo muito isso até na academia, e agora contratando pessoas para o trabalho, eu vejo isso muito ruim. E eu falava hoje, até mesmo com uma pessoa do interior, pessoa de idade também, se queixando, ele tem muitos funcionários, tal, que as pessoas não têm renda, ou seja, você paga o salário e já gastou tudo. E ele, como um bom gringo, né, falando, reclamando. Mas você começa a ver a própria, e eu dei o exemplo, né, de família, né, aquela velha história. Se o homem jogar dinheiro com uma pá para dentro de casa e a mulher jogar só com uma colherzinha para fora, a mulher vai ganhar. Ou seja, a importância da dona de casa, né? Porque é ela que manda, assim, ó, numa boa, a mulher é a pessoa mais importante do mundo, porque quem escolhe o colégio, e aí o livro do Nadir Risso fala isso, e a vida foi essa, quem leva as crianças para o colégio, para o médico, é a mãe, quem leva o marido depois, o velhinho, para o médico, é a esposa, não tem como, tá? É essa a realidade, mas dizia esse agricultor, meu Deus do céu, eles vão no supermercado às vezes e compram coisas que eu, como dono, não compraria, porque é o seguinte, eu sei que, por exemplo, que hoje eu não compraria, por exemplo, uma picanha, porque uma picanha eu posso comprar 7, 8 quilos de carne de suíno hoje. Então, aí ele dizia, né, na sua simplicidade, eu diria o seguinte, se você pensar em termos de diploma, essa pessoa que falava comigo não tem o primeiro grau completo. Mas ele dizia, meu Deus do céu, mas eu tenho quase 5 filhos, como é que eu vou comprar 1 quilo de produto se eu posso comprar 8, 9 quilos da mesma proteína? Claro que é bom comer uma picanha, não tenha dúvida disso, ele falava. Mas, meu Deus do céu, mas eu tenho que pensar que eu tenho que alimentar meus 4 filhos. E aí você vai ver que esse conhecimento ele também talvez aprendeu na dor, tá? No sofrimento, mas eu perguntei, quem é que ensinou isso para ele? Foi a mãe dele. Cara, assim, ó, eu tô arrepiado agora. Deu para entender que a sabedoria de uma pessoa dessa, na sua simplicidade, na sua idade, uma pessoa simples que veio da colônia, de manhã veio falar comigo, mas que foi no médico, entendeu? Levado pelo seu filho. Cara, eu aprendi mais em 5 minutos falando com esse senhor do que às vezes toda coisa. Mas deu para entender que o pai, a mãe ensinava o básico, né? Levava, eu sempre disse, né? Tinha uma geração no passado que a função da mãe também era levar o seu filho, a sua filha até o altar. Mas entre o nascimento da filha e o altar tem toda uma vida no meio. Deu para entender? Ou seja, ah, então, se a família não está ensinando isso, né, o simples, ou seja, até o lado financeiro. Se o colégio está achando que não pode fazer, até porque se falar isso, de repente a mãe vai lá e chama a atenção da professora, concorda? Quem está fazendo? Essa é a pergunta que eu deixo para o pessoal que está nos ouvindo em casa também, né? É que Porque às vezes nós ficamos acanhados a falar certas coisas, né? Porque entre o ensinar hoje, Pablo, e o dito ofender está muito perto, Beverly. Eu já disse aqui nesse microfone, não tenho vergonha. A gente fala muito de feedback, feedback é dar retorno para os seus colaboradores. Né? Eu estou com medo. Eu não sei mais dar feedback, porque dar feedback, alguém vai sair chorando. E, pessoal, tem pessoal perdendo ações trabalhistas por dar feedback. É essa a realidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Então, às vezes, vamos lá, a vida empresarial hoje, e eu estou dizendo aqui uma coisa que a gente fala na janta, tá? É mais barato, às vezes, você demitir alguém do que tentar dar um feedback positivo para as pessoas. É mais barato. Veja bem, Gasparim e Beverly, nós tínhamos, não é saudosismo, mas é percepção, nós tínhamos uma família há um tempo que ela era genitora, provedora, educadora, certo? Hoje nós temos, de repente, provedora. Genitora não, porque
pega o filho do fulano que veio do Beltrano, às vezes também adoção e assim por diante e tal tudo. Então nem sempre é a genitora, mas é aquela que acolheu, certo? Acolheu. Acolhedora. Provedora porque paga as contas, corre atrás, a criança quer isso, a criança quer aquilo, a pessoa quer isso, e tal. E hoje não é só a criança, hoje tem adultos aí os 50, 60 anos, lutando para garantir dinheiro para quem já tem quase 40, para quem já casou e teve filhos e teve que voltar para casa dos pais e está passando uma fase ali. Coisa. Agora, o aspecto que eu remeto é a questão da educação. Certo? Porque quando se fala em educação, a gente pensa em escola, mas educação, o primeiro princípio da educação é família, o primeiro lugar, a primeira missão na educação. Hoje, se as escolas tivessem todas as crianças, todos os adolescentes que chegam à escola, tivessem um mínimo de educação recebida na família, o mínimo, entende? Respeito, enfim, uma série de elementos ali, o professor conseguiria fazer além. Hoje, muitos professores, muito antes de ensinar, dar aquele conteúdo, exercitar aquelas habilidades e competências, têm que cortar as arestas das mais variadas possível das crianças, dos diferentes tipos de abordagem familiar, abordagem educacional familiar. Então, aquilo que se aprendia na família, que era a gestão estratégica de economiza, não gasta, cuida, esse calçado tem que dar para todo ano, essa mochila tem que ser para todo ano e não sei o quê. Não, hoje os pais já vão comprar a mochila, a top, aquela que custa 700, 1.200 e tal, a criança vai acabar com aquilo ali logo mais, vai querer uma outra, só para fazer um pequeno recorte. Mas vamos para o mundo dos adultos. O mundo dos adultos também é chamado a não estar para o simples. Esses dias alguém disse assim, Pablo, quem sabe agora tu deixa de comprar tantos livros, que eu sei que tu compra muito livros, e compra uma calça, porque faz tempo que eu te vejo com a mesma calça. Eu sei, ó, eu sou do tempo que uso as coisas Até o fim. até o fim. Não é assim, porque tem uma festa, porque tem não sei o quê, eu vou trocar de roupa. Não, se me convidaram a mim, não convidaram minhas roupas, não convidaram o meu... Entende? Mas também não sou uma pessoa descuidada, certo? Mas veja Mas bem, se alguém viu, tu tá na hora de reformar a simplicidade não significa dizer que você não deve ter, certo? Não deve ter. Só que nós estamos perdidos entre o ter, que deveríamos ser, nós hoje também estamos, Bebe, muito no fazer. Eu vou fazer determinadas coisas para que as outras pessoas me percebam. Então, eu vou fazer uma viagem que eu não poderia fazer, mas eu vou fazer para ostentar perfis. Eu tenho que reels, eu tenho que fazer uns stories bem bacana e tal tudo. Aí a pessoa diz assim, mas caramba, tu tá com 40 anos e tu não conseguiu ainda sair da casa dos teus pais, não que seja regra que tenha que sair, entende? Não é que eu sempre peguei o meu dinheiro, gastei na melhor roupa, na melhor viagem, na melhor coisa. Por quê? Porque o pessoal que eu convivo é Uhum, assim, entende? Só que agora o teu pai e tua mãe gostariam de que você partisse. Você uhum. não casou, mas mesmo assim, Segue o baile, né? agora segue o baile. Não, imagina, quem é que vai cuidar da minha roupa? Eu disse: "Como? Tu tem quase 40 anos e quem cuida da tua roupa?" "A minha mãe." e é barato, né, é E eu melhor disse ficar assim: com a mãe, "Gente, né. e quanto você paga pra tua mãe fazer isso?" "Ah, ela é minha mãe, né." "Mas tu tem 40 anos na cara, guria." Usando a expressão nossa aqui da região, certo? Então veja bem, há muito ruído, há muito fuga de energia, eu diria, sabe? Muito escape de energia para todos os lados, em todos os sentidos. Hoje as pessoas dizem assim, ó, Beverly, bem na cara: "Você preparou tudo isso para tua palestra?" Eu: "Sim, li isso, esquematizei aquilo." "Não, não precisava, era só vir aqui, sentar aqui e falar o que tu pensa sobre a vida." Eu disse: "Não, vocês fizeram uma proposta, deram um tema, deram uma propo." Eu fui em busca de elementos sobre isso, fundamentos daqui, fundamentos dali e tal, tudo. "Ninguém mais liga para isso, Pablo." Eu disse: "Não, calma lá. Alguém vai ficar martelando isso depois, em algum momento na sua vida. Não sou eu, porque agora a sociedade, o mundo quer, eh,
coisas rasas, coisas simples, Que é diferente de ser. opinativa e tal, Simples tudo. é uma coisa, raso é É, outra, né? Mas, justamente. assim, eu acho que o Pablo levantou. Lembra que eu tenho falado aqui que para uma festa de colônia a coisa mais barata é comprar os ingressos, né? É a coisa mais É simples, né? verdade. O que o Pablo levanta é o provedor hoje, depende, às vezes o cara cria, o cara sai, o pai vai viajar, ou seja, ou se separa, né? Ser provedor, para quem tem financeiramente, é a coisa mais barata que tem é o lado financeiro, concorda? É mais barato. Agora, você imagina aquela mãe, né, que tem que cuidar do filho, sei, porque tudo que nós estamos falando hoje, às vezes o dinheiro não paga, né? Ou seja, então, Uhum. a coisa mais barata hoje para criar um filho, criar uma família, é ser provedor. Para quem tem condições, é isso, deu para entender? Ou seja, Sim. então, e às vezes, como eu tenho a consciência às vezes um pouco pesado, ou eu não pude estar presente, eu mando mais recursos, mais finanças, ou seja, e o que nós estamos falando hoje, Beverly, eu acho que é exatamente que o dinheiro às vezes não paga, né? Ou seja, Sim. é aquela mãe que de alguma forma faz o papel de professora, de mãe, de genitor, faz de tudo. E a sociedade, agora eu deixo essa pergunta no ar, eu acho que é isso, né? Ou seja, nós temos na sociedade lacunas, né? Porque em marketing se aprende o seguinte: o sucesso de uma empresa depende de ver o que está visível, mas que poucas pessoas veem. O que nós estamos vendo hoje aqui, com o levantamento da Beverly, existe lacuna na sociedade que pode suprir isso. Eu vejo, por exemplo, a SIC está com um curso para meninos até 18 anos, 14 a 18, filhos de empresário de preferência, que realmente lá, durante 6 meses, praticamente, eu vi a programação, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Nada de aprender matemática, português, não. É aprender a ser gente. E eu tenho falado muitas vezes, falando, né, o pessoal fala em falta de serviço, o pessoal não ir trabalhar. Eu vi ontem também na imprensa, né, até foi num jornal grande, que o restaurante teve que segurar fechado, porque num domingo, para variar, quase todos os funcionários não foram. Deu coincidência, né? O desespero do dono do restaurante. Mas o que eu tenho, mas o cara precisa treinar, tal. E eu tenho sempre falar, ser gente. O que falta, às vezes, para muitas pessoas é ser gente. O resto, é o que eu digo, ser É gente, penduricalho, né? você não precisa ir no almoço com a mãe, mas avisa. Você não precisa. Ontem mesmo, eu fui no dentista, tá? Né, tinha um problema no implante, era para ser às 6 horas, 4 da tarde, me chamaram. Aí ele estava chateado. Pô, 2 caras que marcaram e não foram. Cara, com celular, Pablo, com tudo isso. Pô, tu marca um dentista, um médico, em Caxias do Sul, 30% quase do SUS aqui também é marcado e não aparece. Cara, o que eu digo, faleceu a esposa, faleceu a mãe, Avisa. ou eu dei um compromisso, mas liga, cara. Isso deve ser gente. O resto, se você ser gente no sentido com G maiúsculo. Eu vou pedir licença aqui, eu sei que o estudo não se esgotou, mas eu preciso fazer o intervalo, né? 11h37, rapidinho aqui o intervalo, vou dar um copinho de água para os meus convidados aqui. Na sequência a gente volta. A pergunta é essa, né? O poder da simplicidade. Você pratica? Você utiliza? Se utiliza, conta pra gente. Se conhece pessoas que são assim simples e que a gente gosta, né? E o que cabe dentro dessa simplicidade? A gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h38. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 25 graus.
Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. São 11 horas e 42 minutos, 25 graus a temperatura. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui com o programa Tá na Pauta dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmula Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Quem chegou agora no programa, nós estamos falando sobre a questão do poder da simplicidade a partir, né, de um áudio que nós ouvimos extraído de um vídeo que está lá na internet, foi republicado pelo Estadão, né, e que é alguém fazendo uma reflexão sobre essa força, esse impacto que a simplicidade tem. Por quê? Porque a simplicidade, Pablo, Gasparim, que estão conosco aqui, ela dialoga com um lugar dentro de nós que é para além da consciência, que é para além das inteligências, que tem a ver com aquelas coisas assim mais inerentes ao ser humano. O ser humano não nasceu para ficar sozinho, todo mundo já sabe de 1999 estudos relacionados à antropologia do ser humano, né? Que nós chegamos até aqui porque soubemos conviver com outras pessoas, com outros grupos, nos apoiar, nos reforçar. Também a gente briga, mas ao mesmo tempo precisa de outros grupos que estejam em sinergia. E essa antropologia do ser humano mostra que a gente nasceu é algo inerente ao ser humano, que a gente precisa, para poder ser curioso, aprender coisas novas, a gente tem que simplificar. Quando a gente complica, a gente não abre espaços para os nossos outros potenciais, sabe, fazerem o que tem que fazer. Né? A gente acaba ocupando aquela energia. Vocês já bem colocaram isso no primeiro bloco. Eu quero voltar, porque enquanto vocês contavam assim, as histórias, as experiências de vocês, eu estava me lembrando da minha mãe, sabe? Eu lembro que a minha mãe, quando a gente era
gurizada, né? Eu e meus irmãos e a vizinhança, gurizada, sempre tinha um que queria, entre aspas, se aparecer. Era assim que dizia. Tá querendo se aparecer? Metido, Sobe num, metido, metido. Metido? Quer ficar sobe num destaque? poste. Sobe no poste, mostra o bumbum, minha mãe dizia, né? Sobe no poste, mostra o bumbum, quer se aparecer, né? Era assim que as coisas eram. Por quê? Porque a gente entende, a gente sabe quando alguém, Gasparim, Pablo, tá fazendo alguma coisa para aparecer. Né? Aí que tá a arrogância, a ostentação. Porque quando a pessoa tem muito conhecimento, ela realmente veio, eu brinquei antes do pedigree, né? Está na cultura dela se alimentar de uma maneira que talvez seja diferente da média comum. Ok, é natural, ela continua sendo simples, dentro daquele conjunto de rituais que ela usa, que talvez não seja da maioria, mas ela não ostenta, aquilo é natural. Então não é sobre o comportamento lá no final, é sobre as emoções do simples e do que quer aparecer, que quer se destacar. Eu não vou saber dizer, mas eu acho que é Bourdieu. Eu não vou lembrar especificamente, mas a Bourdieu é um pensador, né, que Francês, francês, maravilhoso. ele trata de vários objetos de pesquisa. A mais conhecida dele tem a ver com esses fenômenos dos comportamentos da antropologia, né? E lá, num dos determinados momentos, ele usa um exemplo, acho que é ele que usa um exemplo do uso dos talheres. É isso que eu quero trazer. Que as pessoas, num determinado momento histórico, quem comia com talheres, né, a mesa francesa, todo mundo sabe, né? Vou fazer aqui um jantar à francesa. A gente sabe que vai ter muitos pratos, os copos dispostos de um determinado jeito, os talheres, né, para vários fins também colocados de uma certa ordem, né? E que tinha a ver com a nobreza. Então, as pessoas que comiam de talheres, Gasparim, eram pessoas que eram extremamente nobres. Então, o que a classe média e os plebeus, quando eles ascendem, né, financeiramente, eles tentam comer de talheres. Porque, sabendo ou não sabendo, era uma necessidade de ser reconhecido como alguém que podia estar naquele lugar. Aqui no Brasil a gente chama ele de novos Mas ricos, eu posso né? falar, eu acho que Pelotas tem até uma brincadeira com o pessoal de Pelotas, é porque os filhos, principalmente dos fazendeiros e tal, iam estudar na Europa Não só de Pelotas, e da província da toda. província toda, Que ou iam para seja, Pelotas para ir a para história de Europa. Pelotas é verdadeira, seja disso, né. Agora, assim, tu tá falando com alguém que estudei um pouco, quando eu estava estudando aqui na Gasola. A Aqui na nossa região se falava muito, né, que quando o pessoal vinha da colônia, eles entrevistavam no RH se sabia comer de garfo e faca. Porque assim, ó, na Não Gasola, sabia isso em disso. 78, Não sabia. 79, Era sim, um critério 78, desclassificatório. não, 78, 79, eu lembro que estudando lá na UX, principalmente para regiões mais pobres, você vendia 10 colheres para um garfo. Isso não faz 40 anos atrás. Se você pegar no interior, o pau, aquela colher de madeira que você vê, às vezes, em artesanato e tal, era natural, não tinha garfo no interior, mas tinha aquele pau de A madeira que madeira. todo mundo comia. Então, os mais antigos agora estão me ouvindo, é isso. Ou seja, a pessoa que sabia comer com garfo e talher era uma pessoa mais letrada, se falava. Tava num nível Estudava, acima, né? um nível acima. A questão é que eu só Essa- queria fazer essa referência porque o problema não é você comer assim ou comer Não, assado. não. É você achar que por causa disso, que era o que acontecia lá no estudo de Bourdieu, você era melhor. E a gente, como sociedade contemporânea, comprou isso. A pessoa que teve X condições, ela é melhor. Ela não é melhor. Porque o melhor é quando a gente é quem é. Porque quem é não precisa de nada disso. Não, é bom ter? Claro que é bom ter. Ninguém está dizendo que não deve ter lá o carrão. E tem a ver com as culturas também. Eu contei aqui o exemplo, né, do ator lá, eu acho que ele é coreano, o que viralizou foi a foto da esposa dele, que estava mostrando lá como é que estavam secando. São condições, a cultura deles, da Ásia, de uma forma geral, são lugares mais populosos, eles vivem vertical, os apartamentos, as moradias Bem são apertado. menores. Então, assim, por que a pessoa tinha que colocar? Porque não tinha espaço. E ele não é melhor do que ninguém. Não, mesmo que tenha dinheiro, aqui no Brasil e outros lugares, até na Europa, a gente pode, eu quero comprar uma mansão, tu compra. Lá, isso da cultura, né, asiática, não é uma coisa assim que as pessoas valorizam tanto. Então, guardadas as culturas das pessoas, é isso que eu quero dizer, guardada a cultura da pessoa, guardada de onde ela vem, guardada os acessos que ela tem, nada disso interfere na simplicidade humana, que é disso que nós estamos falando, a simplicidade humana.
E aí agora tem um fenômeno novo, Gasparim e Pablo. Além de tudo isso que a gente falou, que é, eu quero ostentar com o meu modo de vestir, eu quero ostentar, tem um caminho de volta. Eu acho que o Gasparim talvez seja a pessoa mais, Pablo, capaz de nos dizer isso, porque ele convive com pessoas, pelos lugares que ele frequenta, da SIC, etc., com pessoas que têm muitas posses, né? Empresários que têm posses. E a gente percebe, né, Gasparim, que tem um caminho de volta. Tem um grupo E que não foi e agora voltou para comer simples. Mas assim, ó, E não raro, a maioria deles que estão na SIC tem uma origem humilde, tem uma origem Sim, colonial, tem uma sim. origem. Dificilmente vai encontrar ali. Hoje, possivelmente, alguns são herdeiros, Uhum. mas tem a sua origem lá É na verdade, coisa. verdade. Ainda temos isso Sim. na sua De botar a maioria. panela no meio da mesa. Mas assim, ó, você viajando, terminamos a festa da uva agora, e às vezes o caxiense às vezes reclama, não tem nada de novo. Mas as festas, quando você vai viajar, você quer o simples, você quer o básico, você quer verdade. o antigo, É A você. verdade. essência do local. O cara É de fora verdade. quer vir comer a sopa anholina. Então, eu sempre falei, o anholina é muito barato para o turista, porque ele quer vir comer algo diferente, ele não quer uma comida, um restaurante internacional. Agora, assim, ó, eu acho que esse programa ele é importante entender o seguinte: quem é que pode ofender quem na sociedade? O cara que já é simples, que não tem um conhecimento, que não tem estudo, ele não tem como subir o patamar do Pablo, que tem um conhecimento de pós-graduação tal. Quem é que tem que se comportar junto com uma pessoa simples para não ofender ninguém? É o Pablo que tem que descer 2 degraus. Você falou com os talher tal. Você não pode ir numa casa simples da tua avó lá, que ainda tem o copo de cristal Sica, que eu chamo, né? Que é o aproveitamento, e hoje ecologicamente está certo. Então, quer dizer, no passado nós já estava certo, quer dizer, hoje o simples, nós já fazia isso no passado, entendeu? E hoje parece simples. Quem deve baixar um pouco, mesmo que tenha tomado o vinho num copo de cristal, não sei do que tal, naquele momento, lá na casa da tua avó tal, você tem que ser simples, Mas Pablo. aí é simplificar a vida. Às vezes, eu conheço pessoas que os mimados da vida, né? Sim. Eu não como isso. Eu não. Gente, se você vai complicar, eu sou vegano e eu vou para um churrasco. Aí eu não vou porque eu sou vegano. Quer dizer, o mundo. Não tô ofendendo nenhum vegano, por favor, não me entendam mal. Vou e exijo que tenha. Exato. Mas sempre vai ter, Pablo, aqui na Serra. Nunca vai ser só carne, vai ter a salada de Aí quando você tomate, vai ter o pensa um evento, já pãozinho. tem que dizer, meu Deus, fulano não pode, Beltrano não pode, Isso. fulano E é educado você perguntar, né? Eu tenho visto assim que algumas pessoas perguntam: você tem uma restrição alimentar? Sim, Você sim, tem sim, algum sim, tipo sim. de dieta especial? Isso é educado. Mas às vezes não tem isso. A pessoa não perguntou. Aí você vai deixar de ir. Então você está complicando a tua vida, não está complicando a do outro, porque o outro vai continuar fazendo o que Não, tem e que pode fazer. ofender o outro, né? Exato. Ou seja, tu não é obrigado. O que eu falo, é que esse mundo radical, Pablo, tem pessoas que não gostam, por exemplo, de peixe e querem proibir o consumo de peixe, né? Entendeu? Vai num restaurante especificamente com pratos de peixe, exigir E um outro fica- tipo de cardápio. Sim. Sendo Então- que tem outros restaurantes. Não, mas eu quero. Eu vou numa pizzaria, mas eu não gosto de pizza. Então, por que você vai numa pizzaria? Sim. Vá Nós a temos Roma e coma como os Isso aí, como romanos. os romanos. Isso Tem um aí. colega nosso, que eu até vou dar nome porque eu acabei usando o exemplo e talvez as pessoas não vão entender o que eu quero dizer, porque hoje a gente tá assim, né? A gente tem que ficar se explicando. O nosso colega Clayton, durante muito tempo, ele foi vegano. Hoje ele não é, hoje ele é lacto-vegetariano, enfim. Mas ele foi muito tempo vegano, né? E sim, ele mudou por causa da atividade Sim. esportiva. Ponto. Ah, Ponto, é isso, são escolhas Sim, das sim. pessoas. E muitas vezes a gente foi para churrasco, para lugares que era X, que era cachorro quente, seja por uma questão da organização da empresa ou entre colegas. Nunca ele disse eu não vou por critério da comida. Se não tinha nada, ele olhava, se não tinha nada que ele pudesse comer, ele simplesmente tomava alguma coisa, Sim, batia sim. aquele papo e ia numa boa embora. Quer dizer, isso é simplificar a Justamente. vida. E muitas vezes tinha, come uma batata, come, sei lá, o pão com Não uma perdeu a salada. oportunidade do encontro, da Que era a essência. convivência, que é a É a essência, essência. que é encontrar-se, que como diz o Leonardo Boff, né, que é o coabitar, entende? Sim. E é educado a gente sabendo que alguém das nossas relações tem essa preferência, é educado a gente oferecer uma dieta alternativa, ter alguma coisa. É educado, é um novo conhecimento, mas não, nada disso é essência. Simplicidade está na essência, né?
Eu gostaria de voltar só um aspecto ali sobre o provedor, porque assim, ó, se no passado o provedor era meu pai e minha mãe, hoje o provedor de mim mesmo sou eu, certo? Então, às vezes, eu me coloco naquela dinâmica de ir além da simplicidade, justamente porque eu tenho que demonstrar para os outros que eu atingir sucesso, que eu atingi desenvolvimento, progresso, ostentando o meu salário ou a minha posição social ou até mesmo o lugar onde eu trabalho. Porque eu me lembro quando cheguei em Caxias do Sul, tinha 2 perguntas bem básicas que se fazia para todo mundo: de que família tu é e onde você trabalha, Até hoje certo? acho que fazem Onde isso. você trabalha, com uma perspectiva de saber mais ou menos o quanto que ganha, certo? Porque havia uma certa distinção, quem trabalhava na Marco Polo, quem trabalhava numa outra empresa que de repente não tinha ainda o grande nome que tem a Marco Polo, Randon e etc. Mas veja bem, hoje, Beber, se nós olharmos assim, não o que se fala mas olhar fotos e tal, daquelas pessoas que hoje são trilionárias, que são bilionárias e tal, tudo, tu vai ver de que eles têm uma simplicidade. Não estão ostentando o tempo todo, mas vendem a ideia de que a gente tem que ostentar quando Uhum, você conquistar isso ou aquilo, certo? uhum. Então, na simplicidade hoje, o que a gente está quase chegando no final do programa, é dizer o seguinte: uma regra básica da simplicidade é não perca o momento. Viva o momento. Se é um encontro com pessoas, se é o que for, viva intensamente o momento. É também do universo da simplicidade você dar o máximo de ti naquilo que você é de sua alçada. Se é do teu trabalho, se é o que for, dá o máximo de ti, certo? Porque quando você dá o máximo de ti, você está exalando a tua essência. E você está indo além do aparecer, do estar, do fazer. Você está deixando a tua marca. Eu só antes, Gaspar, de você pegar o raciocínio aqui, tinha um ditado uma vez que eu não lembro qual era o contraponto, mas a gente ganhou uma versão atualizada que é: "Pra que a gente vai facilitar se a gente pode complicar?", Isso aí. né. Olha que ponto nós chegamos, ou Mas seja há pessoas que sentem exato. prazeres psíquicos, não só emocionais, psíquicos, para não dizer de outros níveis, em simplesmente complicar. Quem vive em condomínio sabe disso. Quem trabalha dentro de empresas e setores sabe disso, que sempre tem alguém que hoje vai complicar. Essa semana, final de semana, eu me encontrei com alguém que disse assim, eu perguntei, né, pergunta sempre com os amigos, né, e aí como é que foi tua semana no trabalho? Foi a melhor semana de todos os tempos em cima, por quê? Porque o chefe estava de folga a semana Uau. toda. Quando alguém diz isso, e ele disse assim também, como nós estamos já da metade, chegando à metade do mês, a gente já atingiu a meta do mês. E a gente atingiu isso na semana que o chefe não estava. O Resultado. fato de você falou, né, das pessoas, vamos imaginar, né, pessoas de sucesso, independente se é financeiro ou não, mas pessoas de sucesso, elas são simples, tá? Se você ler as biografias das pessoas, mas por quê, Pablo? Se você analisar também, estudando como professor, você vai ver, se você não for simples, se você não ouvir o simples, você bloqueia. Você bloqueia até o conhecimento, né? Se você vamos pensar numa cultura, né? Tu não vai mudar uma cultura, entendeu? Se você brigar com a cultura, quem perde é você, como empresa também, né? Como investidor. Então, por que que existe a simplicidade? Porque do simples você admite que você não sabe tudo. E por mais simples que você seja ou não seja, você tem que entender que qualquer um pode fazer o pudim na vida, mas o gosto, o jeito de fazer é diferente. Por isso que Uhum. você tem, às vezes, É o pudim sabor Gasparim. o sabor Gasparim. Sabor Ou Gasparim. seja, Com vamos casca pensar de no nosso laranja. Anilini, então o jeito, e você vai ver que nesse ponto, né? E novamente, lendo os livros, né, do Nadir Risse, agora que eu li ontem à noite, mas de todas as pessoas que abrem o seu coração, né, e se expõe, né? Porque não é fácil você falar de si mesmo, é muito difícil, né? Mas você vai ver que foram nos pequenos detalhes, né, ouvindo o agricultor, ouvindo a família, né, atendendo, né, e falando, e o simples, as pessoas
E outra, você desarma as pessoas ao falar que e o último recado, a responsabilidade, novamente, de ser simples é da pessoa que não que tem um conhecimento maior, porque aquela pessoa mais simples não consegue acender o conhecimento, né, para discutir com um doutor, por exemplo, mas o doutor tem conhecimento de poder entender e falar com a pessoa E a mais simples. coragem que temos que ter hoje para sermos simples. Tem que ter uma A certa coragem, né? E eu acho assim que é válido fazer o seguinte registro, Bev. Nós tivemos o Oscar, o filme mais indicado do Brasil foi O Agente Secreto, mas no mundo todo, além do Wagner Moura como atuação e tal, que já é reconhecida e tal, tudo, foi uma atriz lá Sim. do interior, Dona Tânia muito Maria, ou simples, Maria Tânia, e Tânia Maria Ferro. sendo simples, agindo simplesmente, sendo ela também no próprio filme e tal, tudo. Hoje é um nome citado, um nome comentado que me veio à mente ao E tratarmos ela sobre só agradeceu a simplicidade. sua tribo, a sua Agradecer, comunidade e agradeceu é, a sua família, eu né? achei Não tão é? legal que na comunidade dela fizeram uma entrega do Oscar para ela, não sei se tu viu isso, Ah, não com ela vi. desfilando no tapete vermelho, e o pessoal teve até Que o poeta da sensacional. cidade fazendo um poema para ela. Sim. Eu acho assim, ó, aquele momento, Essa é a vida real. aquilo ali matou o Oscar. Aquele Para nós, momento certamente que sim. eles Uhum. fizeram, porque o reconhecimento que a gente tem que ter na simplicidade é dos que convivem com a É gente. Não verdade. precisa Uma um prateleira cheia reconhecimento, de troféu para quê, né? sabe? Fenomenal. E as falas dela antes, durante o Oscar E e depois depois. do Oscar são aulas de uma senhora que até pouco tempo era apenas uma costureira, desculpem o termo apenas, entende? Para muita gente lá dos confins do Brasil, entende? Hoje é uma pessoa que daqui a pouco será convidada até para outros grandes projetos na televisão brasileira, porque ela é hábil assim. A pessoa faz a sua fama, faz o seu caminho, depois elas pegam e anulam. O meu maior medo é de que levem ela para uma Rede Globo da vida e anulem ela. 12:01. Quer fechar com alguma coisa, Gasparim? Obrigado e vamos Simples ser assim. simples. Tchau. Simples assim. Gente, esse conteúdo fica armazenado disponível em vídeos no facebook.com/rede